Começa agora um novo episódio da América Dividida. Eu sou a Maria João Simões. Como sempre, a análise é do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Depois de Kamala Harris, é Donald Trump a encontrar-se com Zelensky. Bruno, o que fica do encontro com o democrata e o que esperar da reunião com Trump depois deste ter acusado o líder ucraniano de não saber chegar a acordo com Putin? Bem, o que fica da reunião com Kamala Harris é esta declaração de que ela, no fundo, se compromete com continuar a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, o que não consegue nem dela nem de Biden, pelo menos para já. Evidentemente aí a decisão teria sempre de ser de Biden, aliás. Há aqui, aliás, uma controvérsia interessante sobre, que tem a ver com o chamado Logan Act, uma lei de 1799 que diz que não pode haver diplomacias paralelas, só o presidente em funções é que pode, no fundo, ter relações com outros Estados, mas depois há estes encontros com candidatos presidenciais, que também já não são propriamente uma novidade, mas, portanto, há também limites aqui aos compromissos. Mas, em todo caso, o que não conseguiu de Biden foi, e da administração que faz parte de Kamala Harris, foi uma alteração mais radical destas linhas vermelhas, no fundo. Esta preocupação continua a existir de evitar uma escalada descontrolada e, portanto, alguns limites continuam a existir em relação à ajuda, ou melhor, ao emprego, normalmente que é dado à Ucrânia. E o que também ficou foi esta crítica ao que ela chama de um plano de capitulação, ou seja, de rendição por parte de Donald Trump perante a Rússia. Isso tem ganho algum impacto na campanha, no fundo faz parte desta narrativa de Kamala Harris que Donald Trump trai os valores do Partido Republicano, de Ronald Reagan, que, ao contrário de Ronald Reagan, combateu o comunismo e as ditaduras, está constantemente disposto a fazer todo o tipo de compromissos desonrosos com ditadores, inclusive com o antigo agente do KGB como Putin. Em relação a Donald Trump, o que é importante aqui é realmente o acordo acontecer, Exato. o encontro acontecer, ou seja, ele até já brincou a dizer se calhar devia cancelar o encontro, não é, com Zelensky, é o primeiro desde 2019, portanto desde que Donald Trump deixou de ser presidente. E portanto vamos ver o que é que sairá a seguir. Com Trump nunca se sabe muito bem, mas no fundo a expectativa é que não haja aqui uma mudança de fundo e portanto aí realmente o plano de Donald Trump coincide muito com aquilo que têm sido os ditos planos de paz de Putin, ou seja, basicamente a Ucrânia cede o território que foi conquistado pela Rússia. Ora, isso cria um precedente extremamente perigoso, porque no fundo seria normalizar o regresso do direito de conquista. Eu não estou a dizer que é fácil a Ucrânia recuperar esse território, mas a Rússia não pagar nenhum preço e ser até reconhecido por acontecer, bem, o que é que impede a seguir a China, por exemplo, de ocupar Taiwan, que a maior parte dos países do mundo reconhecem que formalmente realmente é território chinês, embora de facto seja independente, ou uma multiplicação, enfim, deste tipo de ações militares, ainda por mais quando ele também diz que a Ucrânia deve ser um país neutro, ou seja, não deve fazer parte da NATO nem da União Europeia, ou seja, na prática deixa de ser um país independente, poder definir as suas próprias prioridades externas e tem de se submeter às exigências de Moscovo. Além do mais, isso significava na prática também deixar de contar com o apoio militar dos países ocidentais, ou seja, a qualquer momento Moscovo, quando decidisse que a Ucrânia estava suficientemente fraca, podia ocupar o resto do país. No fundo é uma repetição, digamos, da brilhante estratégia, estou aqui a ser irónico, de apaziguamento de Hitler, por exemplo, em relação à Checoslováquia, em 1938. Primeiro a Checoslováquia foi forçada a entregar todas as suas fortificações fronteiriças, toda a zona de fronteira, que era altamente defensável, e depois, a seguir, passado uns meses, o Hitler ocupou o resto do país, sem haver uma resistência já eficaz. Não é? Bruno, e não será a altura de parar o conflito? Esta revisão da doutrina nuclear russa não significa que desta vez estamos mesmo em risco de uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia? Bem, desde logo, eu se quiser aqui ser muito, muito formal e chato, diria isto não é uma revisão da doutrina nuclear, é só uma declaração do presidente russo, não houve uma revisão formal. Depois, mesmo nesta revisão, há coisas como um ataque aéreo massivo contra a Rússia, passaria a ser... se isso acontecesse, a Rússia reservava-se o direito de poder usar armas nucleares, inclusive contra os países que apoiassem que não estivessem diretamente envolvidos, mas apoiassem esse ataque aéreo. Isto basicamente não é uma coisa séria, quer dizer, isto não é uma revisão de doutrina nuclear séria, é claramente uma forma de reforçar a chantagem nuclear em relação ao Ocidente. Pelo visto, em alguns países europeus tem algum impacto, por exemplo na Alemanha,
Os alemães devem-se ter esquecido que se os outros países aliados, a começar pelos Estados Unidos e os outros países europeus, tivessem cedido à chantagem nuclear soviética, por exemplo, Berlim teria sido ocupado pelas tropas soviéticas durante muitas décadas, não é? Em vez de ter permanecido, pelo menos a metade ocidental, livre até ao final da Guerra Fria, para evitarmos o risco de uma guerra nuclear. Aqui a questão de fundo continua a ser a mesma. A Rússia reserva-se esse direito, mas alguém acha que isso faz algum sentido? Ou seja, se a Rússia de Putin lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos, ou mesmo contra países europeus, estamos a esquecer que esses países europeus também têm armas nucleares e estamos a contar que esses países, no fundo, aceitassem isso sem mais e o resultado fosse a cedência à Rússia. Bem, quer dizer, toda a lógica, digamos, da estratégia nuclear é uma lógica de dissuasão. A Rússia tem armas nucleares, reserva-se os direitos a usar nesta e naquela condição, e os países europeus também, e uma condição evidente era serem alvos de um ataque nuclear. Também temos a indicação, pelo menos enquanto estiver lá a administração Biden, de que se houver um uso de armas nucleares contra a Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos também se reservam o direito de retaliar, inclusive de forma militar. As informações que temos é que a indicação que os Estados Unidos deram é que eles iriam garantir que, no fundo, as forças militares russas que estivessem na Ucrânia deixavam de ser militarmente capazes. Portanto, enfim, mais uma vez a lógica da dissuasão. Portanto, não me parece, para ir responder muito diretamente à pergunta, não me parece que isso obrigue a fazer-se aqui uma cedência que nunca se fez durante todas estas décadas da Guerra Fria, em que esta questão das armas nucleares já existiam e em que, em muitos casos, a União Soviética também teve em conflitos indiretos com potências ocidentais. Bruno, entretanto, Trump voltou esta semana a atacar as políticas de imigração, disse que chega de cidades santuário e prometeu, caso seja eleito, o fim das comunidades que apoiam os imigrantes. E, Bruno, estamos a falar de cidades como Boston, Los Angeles, Chicago, Filadélfia, Sacramento e San Diego, e estes são só alguns dos nomes que constam da lista das cidades santuário. Como é que devemos interpretar as palavras do candidato republicano? Bem, é um ponto em que um ponto em que Trump é forte, em que o Partido Republicano é forte. Realmente a maioria dos americanos estão contra a imigração ilegal, mesmo uma percentagem significativa de democratas, e essa política, digamos, das cidades santuários sempre foi algo bastante questionável. Esta ideia que, no fundo, pode haver uma espécie de zonas de não-lei em que a lei de imigração não se aplica, simplesmente porque aquelas cidades, no fundo, querem ser muito simpáticas para com os imigrantes, e neste caso imigrantes ilegais, não é? Kamala Harris aí tem posições contraditórias, rejeitou, por exemplo, uma legislação que obrigava, que ela considerou excessiva, como senadora, que obrigava, no fundo, estas cidades a colaborar com as autoridades federais, mas, por exemplo, como procuradora na Califórnia, era defensora da colaboração, precisamente, das autoridades estaduais, quando estavam a lidar com imigrantes ilegais com as autoridades federais, ou seja, entregar esses imigrantes ilegais. Portanto, é talvez menos, digamos, tem aqui uma posição que não é exatamente aquela que Trump descreve, mas não há dúvida que os democratas cometeram aí um erro político sério do ponto de vista da vitória nestas eleições, e portanto essa é realmente uma das grandes fragilidades, é um dos pontos fortes Donald Trump. Kamala Harris tem tentado não tanto explicar aqui estas posturas um pouco contraditórias, mas sobretudo sublinhar que havia uma lei que foi negociada por senadores, quer republicanos, quer democratas, para reforçar o combate à imigração ilegal, reforçar a fronteira, o controle da fronteira a sul, etc. E que isso basicamente foi descarrilado por Donald Trump, porque ele, no fundo, estava interessado em que a situação continuasse polémica para lhe facilitar, digamos aqui, a estratégia eleitoral, e isso também realmente é verdade, mas realmente os democratas aí têm uma grande fragilidade e Kamala Harris tem um grande problema do ponto de vista da sua campanha. Terminamos com a curiosidade desta América dividida. Bruno, alguma vez algum candidato presidencial e os seus apoiantes recusaram aceitar o resultado de uma eleição, tal como Trump fez em 2020, já tinha ameaçado fazer em 2016 e ameaça outra vez fazer agora? E sim, qual foi o resultado? Bem, houve várias eleições bastante disputadas e muito polémicas. De 1800, já falámos com Aaron Burr e Thomas Jefferson. Quem acabou por perder porque ficaram empatados, o Aaron Burr achou que tinha havido aqui acordos esquisitos, enfim, corruptos.
A mesma coisa em 1824 também, o Andrew Jackson, o primeiro grande candidato populista, um general muito popular, não conseguiu a maioria dos votos no colégio eleitoral, porque houve 4 candidatos com votos no colégio eleitoral, mas teve a maioria do voto popular, também acabou por perder depois as eleições no Congresso, com acordos estranhos. 1876, claro, 2000, que conhecemos, não é? Do Al Gore e do George W. Bush, mas em todos esses casos, esses candidatos aceitaram, no fundo, que naquele momento tinham perdido a eleição, por muito que fosse por métodos questionáveis, e que o novo presidente era o presidente legítimo, e iria, digamos, desempenhar as suas funções durante o seu mandato. O próprio Al Gore era vice-presidente, portanto ele presidiu, digamos, aquela sessão em que depois George W. Bush é certificado como presidente eleito. A única exceção realmente foi as eleições de 1860, ou seja, aquelas que levaram à Guerra Civil, e aí houve vários candidatos, nomeadamente Breckinridge do Sul, dos Estados do Sul, que deixaram claro que não iriam aceitar que um candidato, digamos, abolicionista, hostil à escravatura, do Norte fosse eleito e viesse a exercer funções, e aí o resultado foi realmente uma guerra civil. Eu não estou a dizer que é isso que vai voltar a acontecer, agora que realmente já aconteceu em 2021 um episódio de violência política sem precedentes, um assalto contra o Parlamento americano também sem precedentes pelos apoiantes de Donald Trump. Isso já aconteceu e há este receio muito sério do que possa vir a acontecer. Se Donald Trump perder as eleições em 2024, realmente não aceitará, e que isso pode ter como resultado, digamos, episódios de violência política, de contestação da legitimidade da nova presidente, neste caso, também sem precedentes. Bruno Cardoso Reis, obrigada pela partilha e pela análise. Um bom dia, Bruno. Bom fim de semana. Bom dia, obrigado. Obrigada.